Olá pessoal, eu sou o professor Bernardo, professor da disciplina Métodos Computacionais para a Física, e vou apresentar aqui a resolução de um problema muito interessante e bastante útil em diversas áreas, tá? Diversos cursos, né? Principalmente das ciências exatas, tá bom? Dentre eles a física, engenharia civil, engenharia mecânica, as engenharias como um todo, né? Computação também, que é o problema de se calcular a área debaixo da curva, né, ou do gráfico de uma função qualquer, tá bom? Existem algumas formas geométricas, né, os chamados polígonos regulares, que têm equações diretas para se calcular a área, mas em alguns casos é preciso calcular a área de formas não muito regulares, tá? E aí existem técnicas, né, numéricas para se aproximar da área de algumas dessas, de alguns desses casos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui hoje. Bom, mas então vamos entender primeiro o que é o problema, né? Para daí a gente poder pensar numa solução, tá? Eu vou apresentar aqui usando o GeoGebra porque ele permite que a gente visualize algumas coisas de forma bem interativa, né, e dinâmica. Tá? Bom, eu vou começar com a função linear, porque é um caso mais fácil de entender, e aí depois a gente vai para uma função não linear. Vou definir aqui uma função, ó, f de x igual a x. Tá? Acho que a função linear sei lá, mais simples talvez que possa ser definida, né? Então a função f de x igual a x é a função que simplesmente copia o valor de x para o valor de y, né? Então, quando x é igual a 1, y é igual a x. No caso, y é igual a 1. Quando x é 2, y é igual a 2. Tá bom? Então, por isso que a reta aqui, o gráfico da função, tem essa direção, né? Bom, então o que seria calcular a área abaixo da curva? Tá? Seria, por exemplo, se eu definisse aqui o ponto 1 e o ponto 4. Poderia ser quaisquer dois pontos, mas estou definindo aqui o ponto 1 e o ponto 4. Eu gostaria de calcular a área aqui, ó, se eu vier da linha do gráfico da função até o eixo x, né, até o ponto 1, vindo aqui para o ponto 4, subindo aqui novamente. Vocês conseguem observar que isso forma um trapézio, né? Então, o que eu estou trazendo aqui? Esse problema consiste em calcular a área desse trapézio. Tá? Nesse caso existe uma equação direta, tá bom? A gente vai começar pela função linear para entender o problema, e depois vocês vão ver que quando eu vou usar funções não lineares, esse trapézio ele não se encaixa muito bem. Mas vamos lá. Então eu vou definir um ponto aqui, ó, que representa o valor inicial, e um outro ponto que representa o valor final, tá? Mas primeiro eu vou criar aqui um controle deslizante, eu vou chamar de Azinho mesmo, e outro controle deslizante chamado de Bzinho. Você pode definir isso com os nomes que você quiser, mas eu vou usar os nomes do GeoGebra para não precisar ficar configurando muita coisa, tá? E aí eu vou criar aqui um ponto A, que vai ser definido a coordenada x como Azinho e 0. Tá bom? Apareceu aqui o ponto onde eu queria. O ponto B vai ser o ponto Bzinho e 0. Correto? Conforme eu movimento aqui os controles deslizantes, ó, os meus pontos eles se movimentam porque eles estão configurados, né, em função de A e de B. Azinho e Bzinho, tá? Olha lá. Então aqui é só para mim visualizar qual é o polígono, né, que eu estou calculando a área. Tá bom? Mas dois pontos não definem um polígono. Então eu vou criar um ponto aqui em cima do ponto A, né, que vai estar também sobre o gráfico aqui da função, e outro ponto em cima do ponto B, que vai estar aqui. Para isso eu vou ter que usar a função, né? Então eu vou fazer assim, olha, o ponto C, a primeira coordenada dele
vai ser Azinho e a segunda coordenada F de A. Tá bom? E aí ele vai estar exatamente aqui em cima do A e passando, né, pela reta da função f de x. E o ponto D vai ser Bzinho f de B. Certo? Dessa maneira, ó, quando eu vario, né, o controle deslizante Azinho, eu estou variando A e C. E quando eu vario o controle deslizante Bzinho, eu estou variando B e D. Tá? Por quê? Porque eles foram definidos em função de Bzinho, né? E aí, para a gente visualizar o polígono aqui, ó, que eu quero calcular a área, eu vou chamar aqui no GeoGebra a função polígono. E eu quero que ele desenhe para mim um polígono usando os pontos A, B, D e C. Tá? Vou colocar nessa sequência aí para fazer de uma forma circular, digamos assim, né? Não fazer um círculo, né? Mas é só começando aqui, para cá e para cá. Tá bom? Então, olha só que legal. Conforme eu movimento novamente, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho, né, da região que eu quero calcular a área. Tá? Como é que eu calculo a área dessa forma geométrica aqui, gente? Isso aqui é um trapézio, né? Então eu preciso dar uma olhadinha nas equações de área de formas geométricas e eu vou ver qual que é a fórmula para calcular a área de um trapézio. Tá? Então eu trouxe aqui, ó, o trapézio ele pode ser um trapézio retângulo, um trapézio isósceles ou um trapézio escaleno. Tá bom? E aí o trapézio ele tem uma base, né, que é um lado maior, ele tem uma outra base menor, tá? E ele tem uma altura, né? Então a área do trapézio é definida pela soma da base maior mais a base menor, dividido por 2 vezes a altura. Tá bom? Professor, mas nenhum desses trapézios aqui está parecendo muito com aquele trapézio lá do GeoGebra, ó. Será? Olha só. Na verdade, esse trapézio retângulo, se eu imaginar que ele foi tombado aqui, ó, imagina que ele tombou para o lado esquerdo, tá? Ele vai ter essa forma. Então aqui, se a gente for observar, ó, ele já se parece com esse trapézio aqui, né? O que muda é a inclinação desse segmento de reto, o tamanho aqui da base maior, o tamanho da base menor, certo? Mas a forma geral é essa. Então não tem problema, matematicamente, se a figura está rotacionada para lá ou para cá, a área dela é a mesma, né? Tá bom? Então eu tenho então que esse lado aqui é a base maior, esse aqui é a base menor e o comprimento aqui desse segmento de reta é a altura do trapézio. Ok? Então nesse caso aqui, ó, qual que é o tamanho da base maior? Vamos calcular essa área para a gente entender, tá? Então veja só, onde que esse ponto D está no eixo Y? Ele está no ponto 4. Da onde que ele saiu? Ele saiu aqui, ó, do ponto 0. Então o tamanho dessa base maior é 4 menos 0, que é 4. E esse aqui, ó, a base menor, o ponto C, está na coordenada 1 em Y. E ele saiu de onde? Ele saiu do 0. Então 1 menos 0 dá 1. Certo? Agora eu preciso ter a altura do trapézio. Qual que é esse comprimento aqui? Olha, o ponto B está no ponto 4. Ele saiu da onde? Do ponto 1. Então 4 menos 1, 3. Beleza, eu já tenho então os valores aí para calcular. Então a minha área é igual ao que? Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura H. Tá? Então a área desse trapézio vai ser o que?
a base maior vai ser 4, né? Mais a base menor 1, dividido por 2, vezes a altura do trapézio, que é 3. Tá bom? 4 mais 1, 5. 5 sobre 2, 2,5. 2,5, opa. 2,5 vezes 3, 7,5. Então, a área daquele trapézio lá no GeoGebra é 7,5. Poderia ser 7,5 centímetros quadrados, metro quadrado. Eu não coloquei a unidade de medida porque não é necessário nesse caso aqui, né? E aí a gente vai observar, ó, se eu clicar aqui na figura, o GeoGebra ele me dá a área. Ó, esse 7,5 que está aqui é justamente a área do polígono. Tá bom? Só para a gente entender que o nosso cálculo está correto. Beleza, professor, mas aqui está certinho, né? Por enquanto, basta então eu pegar uma fórmula, uma equação direta e calcular a área do trapézio. Sim, quando for uma função linear, sim. Mas e se eu transformar essa função linear numa função do segundo grau? Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, x ao quadrado. Olha o que vai acontecer, pessoal. Interessante, né? O que era uma reta virou uma curva. Eu vou afastar aqui para a gente ver o trapézio inteiro, porque ele foi lá para cima. Aí. Então, olha só, pessoal. Eu ainda posso, né? Eu estou aqui no ponto 1, no ponto 4. Eu poderia calcular a área desse trapézio aqui. Tá? A base maior ficou bem grande, mas ainda é um trapézio. Qual que é o problema? O problema é que agora, ó, essa reta, esse segmento de reta aqui azul de cima do trapézio, ele não coincide mais com a curva da função. Então, se a gente perceber essa diferença aqui entre as duas, entre essas duas partes, digamos assim, né, a da função e o segmento de reta do trapézio, vão gerar um erro, tá certo? E nesse caso, a área do trapézio vai ser maior do que a área que realmente está abaixo da função, porque a área que está abaixo da função seria abaixo dessa curva verde aqui, tá? E aí, professor, como é que a gente calcula isso? Bom, tem técnicas matemáticas para calcular isso, mas vocês vão estudar essas ferramentas na disciplina de cálculo, tá? Então eu não vou utilizar aqui nenhuma propriedade de integral, por exemplo. Então a ideia é a gente usar apenas isso aqui. Então, como é que a gente faz para aproximar a área então sob a curva? A ideia, pessoal, é o seguinte: se eu diminuir o tamanho desse trapézio, ó, se eu trazer ele lá para pertinho do 1, vou colocar aqui 1.2. Vou colocar 1,5 aqui, tá? Para não ficar muito demorado. E eu aproximar, olha o que vai acontecer. Aqui, olha, o segmento de reta ele passa bem perto da curva da função, né? Ainda não tá, nunca vai ficar em cima, tá? Mas diminuiu um pouco aquele erro maior que eu tinha. Então a ideia é o seguinte: se eu calcular a área desse trapézio aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 1,5, e somar com a área do trapézio que começa no ponto 1,5 e vai até 2, por exemplo, eu vou me aproximar da área sob a curva, né? Ainda vou ter um erro, mas bem pequeno. E aí eu vou somar depois com a área do trapézio que começa no ponto 2 e vai até o ponto 2,5. E depois eu vou somar com a área do trapézio que começa em 2,5 e vai até 3. E depois eu vou fazer de 3 até 3,5. E depois de 3,5
Opa, passou até 4. Né? Porque o que eu quero é calcular a área abaixo da curva do ponto 1 até o ponto 4. Correto? Então, se eu fizer várias divisões dessa área, eu vou diminuir o erro. Tá? E aí a gente vai ver que o computador pode fazer 10 divisões, 20, 50, 100 divisões, 1000 divisões, né? Então, se eu colocar N trapézios bem fininhos, o erro vai ser cada vez menor. Tá bom? Enquanto que se eu tiver um trapézio só, obviamente que esse erro ele vai ser grande, né? Bom, então agora a gente vai visualizar, né, lá no Visualg como é que a gente implementa essa ideia. Eu tenho que fazer o computador repetir vários trapézios, né, e calcular a área de cada um e fazer uma soma acumulada. Tá bom? Para fazer isso, então eu vou abrir aqui o Visualg e aí a gente vai implementar essa ideia. Tá bom? É bem interessante. Bom, eu costumo sempre apagar aqui os comentários para limpar, né, o meu código e facilitar o aprendizado, tá? Mas fica a critério de cada um. Pessoal, vocês viram que lá no GeoGebra eu defini uma função f de x, né? Tem como eu fazer isso também aqui, ó. Então eu vou definir uma função f, tá? Que tem como parâmetro uma variável x real. E ela retorna, ou seja, ela produz um resultado também real. Aqui vai ser a seção de variáveis, eu vou criar uma variável y, que vai ser real também. Aqui é o início da minha função, e eu vou dizer que y recebe uma potência de x ao quadrado. Estou fazendo a função aqui que a gente definiu lá no GeoGebra. E aqui fim função. Tá bom? Isso aqui é conveniente, pessoal, eu escrever esse código aqui em cima para facilitar depois a implementação aqui embaixo. Tá? Só para vocês entenderem, ó. Vocês viram que aqui eu defini o ponto C e o ponto D, ó, em função de f. Tá? Para mim não precisar ficar colocando aqui a ao quadrado, b ao quadrado, basta simplesmente eu chamar a função f. F de a, e ela vai fazer a operação que está definida aqui com o valor de a e vai produzir o resultado aqui. Tá? Assim fica mais fácil de eu trocar a função depois, eu não tenho que sair atualizando todo o meu código depois. Tá bom? Ah tá, e aqui está faltando o retorne y, né? Eu vou criar aqui o nome do meu algoritmo. Vou colocar aqui área com trapézios. Sei lá, é um nome que eu dei aqui. Então deixa eu salvar aqui na minha área de trabalho. Área com trapézios. Tá? Bom, o que eu preciso então, gente, para calcular a área aqui do trapézio? De acordo com as nossas equações, com a nossa equação é base maior, base menor e altura h. Não é isso? Então, eu vou criar aqui as variáveis, ó. Vou colocar aqui o valor de... Opa! Caiu um negócio no meu teclado aqui. Base maior, vou chamar de BMA. Base menor, BME. Altura H. E eu preciso definir o Azinho e o Bzinho, né? Que são os pontos inicial e final para mim calcular a área. E também a variável área, que vai ter o resultado, né? Opa! Que é do tipo real. Que são do tipo real, né? Aí aqui eu vou fazer então a parte para pedir para o usuário digitar, né? Valor de Azinho
leia A. Valor de Bzinho, P. Tá bom? Vamos fazer assim, eu vou calcular a área de um trapézio para a gente ver que vai dar o mesmo valor. Depois a gente vai colocar isso para repetir em função de n. E aí eu vou colocar n trapézios. Tá? Então eu vou fazer assim. Qual que é a minha base maior, pessoal? A minha base maior é o que? É f de b, né? Que a gente definiu aqui, ó. É esse lado aqui. Certo? É o meu f de b. Opa. Poderia colocar menos b. Não, menos b não, menos 0. Mas como 0 é o elemento neutro aqui da adição e subtração, isso não é necessário. Tá? E a minha base menor vai ser quem? Vai ser o f de a. Tá bom? A minha altura, quem que é a minha altura? É o b menos a, né? Que é esse comprimento aqui, ó. É o ponto B menos o ponto A. Tá? Então a área do meu trapézio vai ser quem? Vai ser a base maior mais a base menor dividido por 2, e tudo isso multiplicado por h. Então eu vou colocar aqui, ó, escreval área do trapézio. Área. Tá bom? Deixa eu salvar aqui. Executar. Olha lá. Então, aqui eu já estou definindo que é a função do segundo grau, tá? Nesse caso eu não vou trocar a função. Então, o A é 1, o B é 4, e aqui a área do trapézio 25,5. Até aqui está correto? Olha lá. Se eu clicar aqui, ó, o GeoGebra ele calculou para mim 25,5. Ok, só que eu sei que isso aqui não está minimamente adequado, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou definir quantos trapézios eu quero, em quantos trapézios eu quero dividir esse trapézio total aqui. Tá? Digamos que eu queira dividir em 2 trapézios. Então, o primeiro trapézio vai ser de 1, né, até 1,5. Ó, eu vou pegar o comprimento aqui, ó. O comprimento dessa altura do trapézio é 3. 3 dividido por 2, 1,5, né? Então, 1 mais 1,5, 2,5. Desculpa, eu falei errado, é 2,5. Ó, eu vou calcular a área desse trapézio e depois de 2,5 até 4. Tá bom? Então tem que dar aqui, ó. Eu vou usar o GeoGebra só para mim saber se eu estou no caminho correto. Tem que dar a área desse trapézio 5,4375. Tá bom? Só que agora eu não vou fazer manualmente. Agora eu quero fazer via repetição. Então eu vou colocar uma outra variável aqui, ó, que é o n, que é a quantidade de trapézios que eu quero. E como eu vou usar repetição, eu tenho que ter uma variável contadora. Eu vou usar o i como meu contador, tá? E os dois eu vou colocar como inteiros. Olha só que interessante. Se eu estou dizendo que eu quero 2 trapézios, a minha altura agora vai ser sempre a mesma, né? Ó, o tamanho, a altura desse trapézio vai ser a mesma altura desse outro trapézio, de 2,5 até 4. Correto? O que muda é o tamanho da base maior e o tamanho da base menor. Mas esse comprimento aqui ele é o mesmo, né?
Deixa eu voltar aqui para 1 e para 2,5. Tá? Então agora, na verdade, eu tenho que a altura vai ser B menos A, né, dividido por N. Tá? E a minha altura vai ser fixa. Mas aí, pessoal, o que acontece? Eu não quero perder o valor de A e de B. Tá? Então, olha o que eu estou fazendo aqui no GeoGebra. Ó. Eu estou movimentando o A, né? Depois que eu calcular a área de um trapézio, eu estou movimentando o A até onde está o B e o B até o próximo passo, até o próximo B, digamos assim. Tá? Só que eu não quero perder os valores das variáveis. Eu vou criar mais algumas variáveis aqui para fazer essa movimentação. Tá bom? Então eu vou criar aqui embaixo, ó. Vou chamar de A temporário, B temporário, e eu vou criar também uma variável área temporária. Tá bom? Poderia criar aqui em cima, mas só para não ficar uma linha muito longa e eu não ter que ficar rolando a tela para lá e para cá, eu criei aqui embaixo. Tá bom? Então olha só. E aqui está faltando eu pedir o N, né? Eu já ia perceber isso, mas já que eu percebi, já vou colocar aqui. Então o usuário ele vai digitar o valor de A, o valor de B e o N. Então vamos lá, ó. O meu H eu vou tirar daqui e vou colocar aqui, ó, porque ele vai ser fixo. Tá bom? Posso até colocar um escreval aqui para exibir o valor de H para a gente visualizar o que está acontecendo. Escreval. Tá bom? E aqui eu vou fazer assim, ó. Para I de 1 até N, faca, ou faça, né? Na verdade é faça. Tá? E aqui eu vou colocar o fim para. Eu vou jogar isso aqui para a direita, só para ficar nítido aí que está dentro da repetição. Então olha só, gente, de maneira geral eu estou mandando o computador repetir o cálculo de áreas de trapézio. Eu só preciso ajustar aqui para colocar a coisa no seu lugar correto, né? Então veja, o primeiro A que eu tenho, que é o meu A temporário, vai ser igual ao A mesmo. Tá certo? E o B temporário? O B temporário vai ser igual ao A temporário mais a altura H. Tá? Não sei se ficou claro para todo mundo, mas o que eu estou dizendo é o A e o B é 1 e 4, só que eu não vou calcular de 1 até 4. Eu vou pegar o valor inicial mais a altura para obter esse ponto B aqui. Certo? Depois eu vou transformar o A nesse ponto B e o B mais 1,5 que vai chegar no 4. É isso que eu estou fazendo aqui. Às vezes não fica tão claro agora, mas depois isso fica mais nítido. Tá? Então, quem que é a base maior desse trapézio, pessoal? A base maior desse trapézio é dada em função de B temporário. E a base menor é dada em função de A temporário. Tá? Como eu falei, a altura vai ser sempre a mesma, né? Então, a área temporária, ou seja, a área de um trapézio, vai ser a mesma fórmula. Base maior mais base menor dividido por 2. Tá bom?
Eu vou deixar ele exibindo aqui, ó, a variável área temp, só para a gente ver se está correto. Tá bom? Então vamos lá, ó. Eu quero calcular de 1 até 4. Com quantos trapézios? 2. Olha só, a altura deu 1,5. Tá correto. A área do primeiro trapézio deu 5,4375. Olha lá o que aconteceu. Ó, 5,4375. Tá correto. Mas a área do segundo trapézio deu a mesma. Será que está certo isso? Acho que não, né? Por quê? Porque se eu vier aqui no GeoGebra, ó, e deslocar esse ponto A até o ponto B e o ponto B até o ponto 4, esse trapézio é muito maior do que aquele em termos de área, né? Ele deveria dar área 16,6875. Então o que aconteceu aqui? Ele calculou duas vezes, mas calculou a área do mesmo trapézio, porque eu não fiz o deslocamento, né? Então, depois que eu calculo a área do primeiro trapézio, eu preciso deslocar a variável A para até o ponto B, e o B é igual ao ponto que ele estava mais a altura, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Depois que eu calcular, eu vou deslocar. Eu vou dizer que o meu A temporário vai até o ponto B temporário, né? E o ponto B temporário vai até onde? Vai do A temporário mais o H. Vamos ver o que vai acontecer. Vou salvar. Valor de A 1, 4, e eu quero 2 trapézios. Opa, divisão por 0. O que deu divisão por 0 aí? Ah, eu coloquei 0. 1, 4, e eu quero 2 trapézios. Ah, tá. Olha lá, então a área do primeiro trapézio, ó, deu 5,4375, e a área do segundo trapézio 16,6875. Vamos ver? Olha lá, 16,6875. Tá vendo? Bom, da forma que eu fiz aqui, ó, eu posso agora dividir em 3 trapézios, por exemplo. 1, 4. Eu quero dividir em 3 trapézios. Olha lá. A área do primeiro trapézio 2,5. A área do segundo trapézio 6,5. E a área do terceiro trapézio 12,5. Tá bom? Eu posso até colocar um escreval aqui, ó, para ficar mais separadinho. Tá? Só que eu não quero a área de cada trapézio separada, eu quero a área total, né? Então o que eu tenho que fazer para somar essas áreas? Eu tenho que somar nessa variável aqui, ó, que seria a área total. Tá? Então o que eu vou fazer? Depois que eu calculo a área de um trapézio, eu mandei exibir essa área e eu vou fazer assim, ó. A área total recebe ela mesma mais a área temp. Então cada vez que ele repete, ele vai calculando a área do próximo trapézio e somando com a área do trapézio anterior.
tá? Então, depois que ele sai da repetição, ó, eu vou colocar aqui, vou chamar aqui de área total. Aí aqui é só colocar a variável área. Vamos ver? Então eu quero do ponto 1 até o ponto 4 com 3 trapézios. Olha lá. Então a área que deu aqui, ó, 21,5. Tá? Lembra que eu falei para vocês que a área total aqui de um trapézio era maior? Ó, a área de um trapézio só tá dando 25,5, né? Então a área tem que ser menor. Mas professor, quanto que é essa área? De fato, qual que é o valor correto? Né? Já que aqui a gente está com o valor incorreto. Bom, para calcular o valor correto, pessoal, a gente tem que entender o conceito de integral. Mas eu não vou abordar isso. Então eu vou usar um solver aqui na internet para calcular essa área para mim, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, calcular integral online. Vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? Eu vou usar só mesmo para que a gente possa comparar o valor que a gente obteve e saber se está correto, tá? Então eu quero calcular aqui, olha, a integral da função x ao quadrado nos intervalos de 1, no intervalo de 1 a 4. Tá bom? Vocês vão entender durante o curso aí o que significa isso. Mas é basicamente a área. O significado é, na verdade, a área. É a área da curva, tá? Só que tem os conceitos corretos para a gente entender o que está acontecendo. Então, olha só, pessoal. Ele me deu aqui que a área é 21. Isso significa o quê? Que a área correta debaixo da curva aqui, ó, dessa função é 21. Eu estou me aproximando desse valor, né? Ó, com 3 trapézios eu consegui a área 21,5. Tá? Então vamos colocar mais trapézios aqui para ver, ó. 1, 4, agora eu quero 5 trapézios. Ó, diminuiu um pouquinho mais, 21,18. Vamos apelar um pouco, vou colocar 10 trapézios. Opa, desculpa, gente. Deixa eu cancelar aqui. Aqui é o ponto 1 até o ponto 4 com 10 trapézios. Eu digitei no lugar errado. Olha lá, com 10 trapézios, ó, ele já conseguiu o valor correto com apenas uma casa decimal. Tá vendo? Aqui ele está me dando a área de cada trapézio. Os trapézios ficam bem fininhos, né? A gente não vai ver aqui a espessura do trapézio, a altura, na verdade, porque ele está tombado, né? Mas é isso. Se eu quiser mais aproximação ainda, ó, eu posso colocar assim, ó, de 1 a 4, com, sei lá, 20 trapézios. Nossa, deu quase, ó, 21,01. Só mais uma vez aqui para a gente ver. De 1 a 4 com, sei lá, 50 trapézios. Olha lá, com 50 trapézios eu consigo uma aproximação de até 2 casas decimais. Tá? E assim, gente, o computador pode fazer 100 trapézios, 200, 1000 trapézios, depende do problema que você precisa, né? Depende da aproximação que você precisa para resolver o problema. Tá? Bom, será que isso funciona para qualquer função, professor? Vamos fazer aqui um exercício. Ó. Eu vou pegar aqui a função, por exemplo, vou transformar isso aqui numa função seno de x. Tá bom?
Aí, só que a função seno de x, ela corta o eixo, né? Ela atravessa o eixo x, né? Ou seja, ela tem valores de y positivos e negativos. Eu vou colocar só um mais 2 aqui, ó, para ela ficar sempre com valores positivos. Tá bom? Então veja aqui, ó, de 1 a 4 eu vou ter uma área menor, né? Ó, nesse caso vai estar faltando uma parte da área, ó. A área desse trapézio deu 6,12. Tá bom? E aí o que acontece, né? Se eu trouxer, ó, para cá, tá vendo? Ele vai ficando cada vez mais próximo. Depois eu desloco esse aqui para cá e esse aqui para cá. E assim vai indo, né? Então vamos lá, ó. O programa é o mesmo, eu só estou mostrando aqui para vocês que o método funciona para qualquer função. Tá bom? Pelo menos as mais usuais assim que a gente costuma ver durante o curso, tá? Eu não vou, talvez deve ter funções que isso não vai dar certo, mas para a maioria assim das funções que a gente estuda vai funcionar. Mas qual que é o valor correto? Qual que é a área correta aqui abaixo da curva? Então eu posso vir aqui e definir que eu quero a função seno de x. É seno de x mais 2, né? Desculpa, eu coloquei lá seno de x mais 2. Bom, aqui ele me deu em função de cosseno, mas eu não defini aqui no valor de 1 a 4. Ah, tá, ele está me dando aqui, ó, 7,1939. Tá vendo, ó? Lembra que eu falei para vocês que a área do polígono desse trapézio, ó, ela tá menor porque tá faltando esse pedaço, né? Então a área aqui é 7,1939 alguma coisa. Tá bom? Então eu vou mudar aqui a minha função f de x, ó. Ao invés de ser x ao quadrado, eu vou fazer assim: y recebe seno de x mais 2. Tá? Só para a gente verificar aqui. Eu vou colocar com de 1 a 4 com um trapézio só. E a gente vai ver aquele valor lá, ó. Um trapézio, 6,127. Aqui, ó, 6,12700, né? Beleza. Aí eu vou colocar agora colocar logo com 50 trapézios, porque eu já mostrei aqui que quanto mais trapézios, mais próximo vai ficando. Eu vou escrevendo e falando, eu começo a escrever o que eu estou falando. Então é de 1 a 4, 50 trapézios. Olha lá, 7, 19, 35. Tá? Ele deu a área abaixo da curva aqui, ó. 7, 19, 34. 39, desculpa, né? Então não está 100% correto, mas se aproximou bastante aí. Pelo menos duas, nesse caso até 3 casas decimais estão corretos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E espero que isso possa ser útil aí para vocês durante o curso de Física. Bons estudos para todos e todas, tá bom? Grande abraço.